Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Viva Saúde. Este programa é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicons, Medicina Consciente em Debate, do curso de Medicina da UFV, com apoio do Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. O Viva Saúde quer levar a você debate sobre prevenção de doenças e qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o sono. Quem não tem saudade daquele tempo em que era difícil acordar e sair da cama? A insônia e outros distúrbios do sono afetam a qualidade de vida e são um tormento para quem tem este problema. Para falar sobre isso, nós convidamos o médico neurologista e professor do curso de Medicina da UFV, Lucas Vilas Boas Magalhães. Se você sofre dos distúrbios do sono, fique atento, porque o Viva Saúde está começando. Bem-vindo, doutor Lucas. Vamos começar dizendo o que é sono, para as pessoas entenderem o que é a falta dele. Bom dia, Léa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Viçosa, né? Eu queria parabenizar a TV pelo programa e pelos seus 20 anos, né? Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Gostaria também de parabenizar ao programa Medicina Consciente da UFV, né? Do qual eu faço parte. Existem vários outros professores e alunos, né? Que estão fazendo parte, e eu acho que é uma iniciativa muito interessante. Parabenizar em especial o professor Rodrigo Gomes e ao aluno Vander Lúcio, né, que estão mais diretamente encabeçando a proposta, né? Bom, Léa, o sono realmente eu acho que é um tema extremamente pertinente, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né, o que é o sono? O sono não é só um estado de repouso, né? Lógico que isso a gente sabe, né, que a pessoa deita e dorme, descansa e relaxa o seu corpo, mas hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que o sono ele é fundamental para que a pessoa ela reponha, né, os estoques de substâncias do cérebro, né, o que a gente chama de neurotransmissores, né, que são fundamentais para a nossa vida. O sono é fundamental para manter a estabilidade psíquica do indivíduo, né, para ele ficar bem emocionalmente, psiquicamente, né. O sono, por exemplo, a gente aprende, né, nossa vida é um eterno aprendizado, né, a gente está o dia todo aprendendo as coisas novas e tudo, e o fato da pessoa dormir bem, isso é fundamental para ela aprender, né. Hoje se sabe que é durante o sono que aquela memória que está ali, mais ou menos fixada, que ela é processada e é guardada, digamos assim, na nossa memória. Então, assim, o sono não é só para descansar. Para descansar, né? Ele é um processo ativo, complexo. O nosso cérebro não está parado, ele está trabalhando o tempo todo, né? Eu acho que é isso que as pessoas não têm essa ideia, né? É fundamental. E o sono é constante? A gente dorme igual a noite inteira? Quem tem uma qualidade de sono boa? Não, isso é outra pergunta interessante. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, né, os telespectadores, acreditam que o sono a gente deita e fica a noite toda de uma forma única, né? E não é assim, né? A gente sabe, né, de uns 60 anos para cá, com os estudos e tudo, né, que a gente tem basicamente dois tipos de sono, né? Que é o sono REM, que a gente chama, né? Que é o sono, um momento do sono em que a gente está completamente relaxado, nossa musculatura completamente parada, e se a gente colocar, né, uma monitorização aqui nos olhos, né, a gente não vê porque a gente está com o olho fechado, mas o nosso olho ele está movimentando muito rápido, né, e é a hora que a gente está sonhando, né, isso é o que a gente chama de sono REM, né, sono de movimentos rápidos dos olhos, né. Isso é mais no finalzinho da noite que dá, né, que é quando a gente sonha mais, né, e mais no início da noite predomina o que a gente chama de sono não REM, ou seja, não tem esses movimentos dos olhos, né, e a pessoa tem, né, a musculatura não está completamente relaxada, né, ela não tem sono nessa hora, mas esse sono não REM é fundamental para a pessoa descansar, né, para ela relaxar. Então a pessoa fica, durante a noite, ela fica variando de um estágio para o outro, né, lógico, o sono não REM ele tem vários subestágios, né, uma coisa muito mais complexa, né, mas a ideia aqui é que as pessoas tenham uma noção, e a gente fica o tempo todo variando de um estágio para outro, e a gente tem despertares, né, a noite toda a gente não se dá conta, mas a gente acorda, né, até para saber o que está acontecendo no ambiente, né, nós somos animais, né, a gente tem que acordar um pouquinho à noite e tudo, isso é fisiológico. Para não perder completamente o controle também, então isso é um sono bom. Sono bom. Esse, inclusive, que mexe um pouco o olho mesmo que esteja fechado. Isso é normal, fisiológico, é o esperado, né? E quais são os transtornos mais comuns do sono? Quem não dorme mal? É o telespectador que está nos assistindo, assim, como é que quem dorme com ele, vai perceber que ele tem um distúrbio de sono? Essa é uma pergunta muito boa, né? Assim, dando início então aos distúrbios do sono.
Para se ter uma ideia, assim, tem estatísticas que mostram que até 30% das pessoas dormem mal, né, em várias noites do seu mês, digamos assim, né, quer dizer, é uma epidemia, né, e as pessoas precisam realmente saber quando é que eu posso ter, né, um distúrbio do sono, né. Por exemplo, isso é muito mais comum até do que, né, hipertensão arterial, diabetes, né, para o qual a mídia dá um enfoque muito maior, sem dúvida, são doenças importantes e fundamentais, mas o sono, 30%, né? Então, quer dizer, é uma demanda enorme no serviço de saúde, né? E os médicos e os pacientes precisam estar realmente bem informados para conduzir. De uma forma geral, Léa, o sono, as pessoas que chegam para o médico, né, elas têm 3 queixas, digamos, 3 apresentações, né? Então, você que está nos ouvindo, né, se você tem ou você dorme muito mal, ou seja, você tem insônia, você não consegue dormir, deita, rola para lá, rola para cá, ou então dorme um pouquinho, acorda toda hora, sono muito leve, superficial, que não é suficiente para te descansar, né? Isso é um quadro extremamente comum, que é a insônia, né? Ou a pessoa que, pelo contrário, dorme demais, né? Aquela pessoa que está aqui conversando, de repente ela dorme, né? Durante o dia, né? Existem várias doenças que tem acontecem. um nome essa doença? Isso, de uma forma geral, seria a hipersonolência diurna, né? Tem várias causas, né? Assim, vários possíveis diagnósticos, né? Que a gente pode ir falando aí no decorrer da entrevista. Mas isso não é aquele soninho que você tira de um ônibus, no metrô, aquele não, sono, não, aquilo é fisiológico, as condições normal. propiciam, né? O que é considerado, assim, digamos, um problema, né? É eu estar aqui agora com você e de repente começar a dormir aqui numa situação como essa, né? Ou o indivíduo que está conversando com alguém, aquela pessoa que senta numa cadeira, né? Numa igreja e está lá roncando, assim, né? Isso, a princípio, não é normal, né? Assim, então, cada caso tem que ser avaliado e tudo. E para finalizar, né? Tem a insônia, tem o excesso de sono, ou seja, a falta do sono, o excesso de sono, e tem um grupo de distúrbios também que são muito frequentes na população, né, que é o que a gente chamaria de sono agitado, né, ou seja, a pessoa que dorme, mas, né, quem fala melhor isso em geral é o companheiro, o cônjuge, né, que falam que a pessoa dá soco e ela levanta, né, que aí entra vários distúrbios, né, o pesadelo, o sonambulismo, né, que é o que as pessoas conhecem muito, a gente chamaria isso de sono agitado, né, são inúmeras causas, né. Esse sono que a pessoa cochila de repente, não é porque ela dormiu mal, não, é uma doença mesmo? Às vezes a pessoa dorme bem, mas se ela dormir durante o dia, é o caso de procurar médico? Veja bem, vamos falar então em relação, digamos assim, aos problemas de saúde relacionados ao excesso de sono, né, a hipersonolência diurna, né. A gente poderia citar como causas assim médicas, né, mais comuns, né, para que as pessoas conheçam. Primeiro, a privação de sono, né, que é uma coisa extremamente comum. O que é privação de sono? É o indivíduo que não que ele tenha um problema, mas que ele tem um trabalho, né, como de forma que ele não consegue dormir durante a noite, né? Por exemplo, o médico, o porteiro, o médico que está lá de plantão, quer dizer, não tem um problema, mas aí o que acontece? No dia seguinte, né? Hoje em dia com essas escalas de trabalho que todos temos, né? É muito comum, durante o dia, o que vai acontecer? O indivíduo vai ficar sonolento e tudo, não é lógico, ele foi privado do sono, né? É normal, é fisiológico. Agora, em termos de doença, eu gostaria, eu acho, de citar 2, né? Que são muito comuns, né? Que talvez as pessoas não tenham as informações adequadas. A primeira delas é a apneia do sono, não é? A apneia do sono é uma doença que, em geral, dá em indivíduos mais velhos, né? Um indivíduo que é mais gordinho, né? Digamos assim, que tem o pescoço mais curtinho, né? Uma dificuldade, né? Que tem aqui mais saliente, né? Mas pode dar numa pessoa qualquer, normal, mais magra e tudo. Então o que acontece? Esse indivíduo, é aquele indivíduo que ronca excessivamente à noite, aquele ronco que a gente escuta assim lá da cozinha, né? É aquele indivíduo que às vezes o cônjuge vê que à noite ele dá umas paradas de respirar, né? Tem que dar uma cutucada nele, né? Isso chama atenção, né? É que ele está parando de respirar. Está mesmo? Está, né? E durante o dia esse indivíduo ele fica sonolento, né? Porque o que acontece nessa apneia do sono? Há uma obstrução, né? Isso pode acontecer em criança, em adulto, né? Criança em geral é mais pela adenoide, pela amígdala, né? Que entope a respiração da criança, ela fica roncando, sufocada, e o tratamento em geral é você operar, né? O otorrino vai resolver isso pra gente.
Agora, do adulto, não. A pessoa adulta, ela tem uma flacidez. Os músculos aqui da garganta, eles são muito flácidos. Então, à noite, nessa fase do sono, que a pessoa relaxa totalmente, que é o sono REM, essa musculatura tende a colabar, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa puxa o ar, é como se você puxasse uma seringa num canudinho, assim. Você puxa o ar, o canudinho faz... né? Faz aquela coisa. É o que acontece, a pessoa puxa o ar para baixo e fecha a respiração. Fechando a respiração, o que acontece? Ela começa a roncar, né, para tentar passar o ar, ela para de respirar, a oxigenação do sangue cai, né, quer dizer, a pessoa